Olá, boa noite, pessoal. Bom, a professora está aqui para fazer uma revisão com vocês sobre o texto que nós falamos de Aristóteles, né, que a professora postou para vocês no WhatsApp e deixou também lá na escola para alguns poderem ter acesso a essas atividades, né, principalmente quem trabalha, que não consegue estar fazendo essas atividades via WhatsApp, quem mora no sítio também, o Lupacense que já disponibilizou o recado no grupo. Então, o texto que a professora disponibilizou para vocês é sobre Aristóteles, né? Aristóteles defende o quê? Ele defende o uso da razão do ser humano. Por quê? Porque é o que nos diferencia dos animais, né? Ser humano, animal racional, e os outros animais são animais irracionais, ou seres não pensantes. Nesse texto que eu mandei para vocês, ele defende a questão da felicidade do ser humano. E ele fala que nós somos frutos das nossas escolhas. Tá? Então, por que nós somos frutos das nossas escolhas? Porque nós somos seres racionais. E se nós somos seres racionais, logo nós temos livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. Ele coloca que a felicidade ela está implícita no nosso pensamento, de forma que nós temos como escolher aquilo que é certo ou errado. Tá? Mas quando nós falamos na felicidade, na maioria das vezes nós distorcemos um pouco esses fatos. Por que nós distorcemos esses fatos? Porque nós somos egoístas ao ponto de pensar muito na felicidade do outro e não na nossa felicidade. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que nós gostamos para fazer aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro acha certo. E isso não significa ser feliz, significa você estar priorizando a felicidade de uma outra pessoa. Quando ele fala sobre felicidade, ele está falando das nossas virtudes. O que é virtude? Quando nós falamos em virtude, nós sermos dotados de várias qualidades. Entre essas qualidades, nós podemos falar de amor próprio, amor ao próximo, solidariedade humana, carinho, humildade, principalmente a humildade. Quando nós falamos em humildade, nós falamos o quê? Na junção de todas as qualidades dentro de uma mesma pessoa. A pessoa que ela é colocada como uma pessoa humilde, ela detém essas qualidades do ser humano excepcional. Excepcional por quê? Porque ele consegue unir a sabedoria das coisas, tá? E toda pessoa que ela é sábia, ela está dentro do contexto do quê? Do contexto do pensar, do agir de forma positiva, não forma negativa. Então, Aristóteles coloca para nós que nós devemos ser o quê? Nós devemos ser capazes de discernir as coisas, discernir o que é certo e o que é errado, para que nós possamos encontrar essa verdadeira felicidade. Aristóteles, ele dá continuidade no pensamento de Sócrates e Platão, que são filósofos racionalistas, que eles defendiam o uso da razão para que nós possamos nos sobressair e buscar os nossos propósitos dentro daquilo que nós almejamos. Mas, infelizmente, nós, quanto seres humanos, nós deixamos muito a desejar. Por quê? Porque nessa busca da felicidade, muitas vezes, nós não sabemos o que realmente é felicidade. O que é felicidade para mim? O que é felicidade para você? Porque o que é felicidade para mim não significa que tenha que ser felicidade para outra pessoa. O que me faz feliz não significa que tenha que fazer a outra pessoa feliz. E muitas vezes nós buscamos a nossa felicidade em uma outra pessoa. Nós achamos que as outras pessoas são responsáveis pela nossa felicidade, mas não é assim que acontece. Tem um ditado que eu gosto muito, eu sempre falo: primeiro seja feliz sozinho. A outra pessoa, ela vai complementar a sua felicidade. Não jogue a responsabilidade da sua felicidade sobre uma outra pessoa, até porque essa pessoa, ela já tem as responsabilidades dela, ela já está tentando ser feliz sozinha. Por que você tem que responsabilizá-la pela sua felicidade? Então, nós, quanto seres humanos, nós somos movidos por paixões. Que tipo de paixões?
Quando nós falamos em paixão, nós falamos num sentimento que nem sempre é racional. Por quê? Porque nós agimos por ímpeto, nós agimos pelo desejo momentâneo das coisas. Já quando nós agimos por amor, não, nós agimos com coerência, nós agimos de forma equilibrada. Quando nós somos movidos pelas paixões, nem sempre nós encontramos a felicidade, porque as paixões, elas são intempestivas. Já o amor, não, o amor ele é equilibrado, ele é sereno, ele é tranquilo. Então, quando nós falamos em amor, nós falamos na sabedoria. Quando nós falamos em paixão, nós falamos só num sentimento, naquele sentimento explosivo e momentâneo. E Aristóteles, ele defende muito essa questão do ser racional, do ser justo. Mas o que é ser justo dentro do contexto da felicidade? O ser justo dentro do contexto da felicidade é fazer aquilo que faz bem para mim e que faz bem para o outro também. Às vezes nós confundimos muito. Ah, mas ser justo é quando nós avaliamos uma coisa nos moldes da justiça. Não, tá, mas que justiça? Nós temos dois tipos de justiça. Nós temos a justiça, que é a lei do homem, que é atribuída ao homem, que ele a julga, né? E condena conforme o seu erro ou o seu acerto. E nós temos aquela justiça, né, do nosso senso moral, do nosso senso crítico, ao qual nós julgamos aquilo que é certo, aquilo que é errado, pela forma com que nós agimos no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos em felicidade, quando nós falamos em justiça, quando nós falamos em amor, quando nós falamos em desejo, nós estamos falando de algo que vem complementar ou que venha completar essa nossa felicidade, tá? Quando nós nos envaidecemos de alguma coisa e diminuímos, né, uma pessoa, uma outra pessoa com essa nossa vaidade, nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo injustos, porque ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais capaz do que ninguém. O que diferencia as pessoas, na realidade, é a forma com que elas agem, com que elas pensam, mas ninguém é melhor do que ninguém. O que uma pessoa pode ter diferente da outra é a forma de conhecimento. Eu conheço de uma forma, você conhece de outra forma, mas isso não significa que nós sejamos melhor do que as outras pessoas. O que vai nos diferenciar é a nossa capacidade racional, mais nada. Quando nós falamos que existem pessoas mais inteligentes ou pessoas menos inteligentes, nós estamos errados também. Por quê? Tem pessoas que elas têm mais facilidade para o aprendizado, outras têm mais dificuldade. Algumas pessoas se saem melhor nas áreas humanas, outras nas áreas exatas, não significando que o outro seja menos capaz do que eu. Então, quando Aristóteles nos fala dessa questão felicidade, ele está nos colocando como nós devemos ser quanto seres humanos, como que nós devemos agir como seres humanos. E nós devemos agir como seres humanos de forma positiva e não de forma negativa. Nós temos aquelas pessoas que quando nós as encontramos, elas têm aquele poder de positivo, aquele poder de nos levar para cima, de melhorar o nosso dia, porque elas são pessoas com altivez, né? Elas são pessoas realmente felizes, que elas falam aquele bom dia, sim, que enche realmente o nosso dia. E nós temos algumas pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, que elas têm uma facilidade para nos colocar para baixo, porque elas são pessoas infelizes. E como pessoas infelizes, elas estão o quê? Sobrecarregadas de energias ruins, de energias que não acrescentam. Nada para ela está bom. A vida dela não é boa. A vida do outro também não é boa para ela, porque ela só consegue ver defeito nas outras pessoas. Tá? O trabalho dela não é bom, o cabelo dela não é bom, nada é bom. E quando ela encontra uma pessoa feliz, ela ainda consegue colocar defeito naquela pessoa
que é feliz. Por quê? Porque ela é uma pessoa infeliz. Então, Aristóteles defende o quê? Que nós, seres humanos, para que nós sejamos pessoas completas, para que nós consigamos viver, existir realmente, nós temos que procurar a nossa felicidade. Porque se eu não sou uma pessoa feliz, eu passo a não existir. Por quê? Viver é uma coisa, existir é outra. Quando eu existo, eu faço a diferença. Agora, quando eu vivo, não, eu simplesmente durmo, acordo no outro dia, mas eu não tenho perspectivas. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa realizada. E a nossa felicidade, ela está o quê? Nas nossas realizações, seja essa realização pessoal, profissional, amorosa, seja ela como mãe, como filho, como pai, como filho, mas isso faz com que nós nos completemos quanto seres humanos. Então, isso faz com que nós possamos falar, eu sou uma pessoa feliz. É claro que nem sempre, nem todos os dias você vai estar feliz. Por quê? Porque a felicidade é algo que nós encontramos em pequenas coisas, tá? A felicidade, ela é como se fosse aqueles perfumes raríssimos, que nós encontramos eles em pequenos frascos. Quanto menor o frasco, melhor é o perfume. E a felicidade também. Às vezes nós encontramos ela em atitudes pequenas e não em atitudes grandes. Às vezes num simples sorriso, num simples bom dia, num simples abraço. Nós não precisamos ganhar nada caro para que nós sejamos felizes. Basta nós estarmos completos. E quando Aristóteles defende o uso da razão, o uso da sabedoria, é esse complemento que ele fala que nós, dotados de racionalidade, devemos desenvolver em nossas vidas. E ele coloca que o que faz mal para o ser humano é o vício. O que é vício para Aristóteles? Vício, na realidade, é o que? É ignorância. O que é a ignorância? A ignorância é a falta de conhecimento. Então, quando ele fala em felicidade, ele está falando no conhecimento do ser humano, naquilo que vem acrescentar para o ser humano. Quando ele fala em vício, ele fala na ignorância. A ignorância nada mais é do que a falta do conhecimento. E a falta do conhecimento faz muitas vezes com que nós tomemos atitudes erradas, tomemos rumos errados, caminhos errados. Ela provoca o quê? O desequilíbrio na nossa vida. O vício, ele veio para desequilibrar o nosso lado emocional, o nosso lado racional. Por que as pessoas brigam muitas vezes? Porque elas não fazem uso da razão, elas deixam a emoção tomar conta delas. Por que os animais, eles são considerados seres irracionais, que não usam a razão? Por isso, porque eles são dotados de emoção, tá? O ser humano, ele é dotado de razão, mas quando nós nos deixamos levar por essa ignorância, que é considerado um vício, para Aristóteles, que é o nosso desequilíbrio, nós somos o quê? Nós agimos de forma irracional, nós agimos de forma sentimental, nos deixando levar por impulsos. Mas, professora, espera lá, mas você nunca se deixou levar por impulso? É claro que sim. Nós também somos dotados de sentimento. E por mais que nós façamos uso da nossa razão, nós também fazemos uso das nossas emoções, tá? Não quer dizer que nós nunca vamos fazer uso dos nossos vícios, que é aquilo que faz mal para o ser humano. Por quê? Porque nós também aprendemos com isso. Tá? Então, quando nós buscamos o aprendizado, nós também erramos. Errar faz parte da construção do nosso caráter, da construção do nosso conhecimento e até mesmo da construção da nossa felicidade. Quando nós somos mais jovens, nós fazemos algumas escolhas as quais proporcionam em nossas vidas muitas vezes tristeza, depressão, choro. E com o passar do tempo, nós vamos aprendendo. E conforme nós vamos aprendendo, nós vamos vendo que nós amadurecemos. E com o amadurecimento chega também a sabedoria, o conhecimento, o qual nos dá equilíbrio para que nós possamos ter uma vida sã.
tá? Porque a sabedoria, ela faz com que nós tenhamos o quê? Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Essas coisas, elas são ligadas. Por quê? Porque nós somos seres triunos. Lembra que eu já falei para vocês? Corpo, alma e espírito. Então, o que Aristóteles fala sobre essa felicidade? É a busca, é o equilíbrio dessas coisas, seja ela espiritual, seja ela física ou seja ela da alma. Então, nós precisamos estar bem. Mas para que nós possamos estar bem, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter ética. Tá? E essa ética, ela vem no julgamento que nós fazemos das outras pessoas e de nós mesmos, que é o que eu falei agora há pouco, que é o uso da justiça. Porque é muito fácil eu ver o defeito do outro, mas e ver o meu defeito? Eu consigo me olhar no espelho e ver o meu defeito, apontar para mim mesma? Mas não, eu sempre aponto para o outro, porque eu julgar o outro, eu ver o defeito do outro, eu ver o erro do outro, claro que é muito mais fácil. Mas e o meu erro? Se você errou comigo, será que eu não errei primeiro com você? Aí fica a pergunta. Na maioria das vezes, sempre é a outra pessoa que está errada, né? Nunca nós. Por quê? Imagina, eu errei onde? Eu tô sempre certo. Tá? Não, nós não estamos sempre certo. Nós não somos 100% corretos, jamais seremos, tá? E nós também jamais seremos donos da verdade, donos do conhecimento em sua totalidade. Por quê? Porque o nosso conhecimento, ele é construído de forma fragmentada. Não existe um conhecimento que você consiga esse conhecimento no todo. Lembre-se que o nosso conhecimento, ele parte do senso comum para o conhecimento científico. Então, quando nós falamos em conhecimento científico, nós falamos do conhecimento teórico, né, que é o que Aristóteles fala. Quando nós falamos da sabedoria, nós falamos da vivência, do senso comum, daquele conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências. E o conhecimento que nós adquirimos através da nossa experiência, ele é um conhecimento riquíssimo. Tem algumas pessoas que elas não sabem ler, que elas não sabem escrever, mas que elas são dotadas de sabedoria. E essa sabedoria as torna pessoas felizes. Às vezes, algumas pessoas que são dotadas, que têm lá 2 faculdades, 2 pós-graduação, mestrado, doutorado, e você olha para essas pessoas são frustradas. Por quê? Porque elas não se encontraram, elas não encontraram a verdadeira felicidade. Então, a verdadeira felicidade, ela está no eu, naquilo que eu quero para mim, naquilo que eu faço para mim e para o outro, tá? Porque assim, ó, lembra que eu falei para vocês no início do vídeo? Eu tenho que pensar em mim, eu não tenho que pensar só no outro, mas eu também tenho que ter esse equilíbrio, tá? Porque quando eu deixo de fazer aquilo que eu gosto para fazer aquilo que uma outra pessoa gosta, eu estou abrindo mão da minha felicidade. Mas quando eu faço aquilo que só satisfaz a mim, eu não penso em momento nenhum na outra pessoa que está do meu lado, no que a outra pessoa gosta, eu acho que a pessoa que está do meu lado tem que fazer só aquilo que eu gosto, eu estou aqui, eu estou extirpando a felicidade dessa outra pessoa, estou roubando o direito dessa pessoa de fazer uso da razão dela, né? De fazer as escolhas dela. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio, aonde eu tenho que fazer aquilo que me faz feliz, mas eu tenho que deixar o outro fazer aquilo que lhe faz feliz também. Então, nós dependemos do quê? Nós precisamos desse equilíbrio. Vamos ser movidos por paixões? Vamos, tá? Assim, a paixão é ruim? Não, a paixão também não é ruim. Porque quando nós deixamos de ser apaixonados pela vida, a vida também perde a graça. Tá? Então, a paixão, ela faz com que nós tenhamos motivo para todos os dias acordar, né? Acordar alegre. Quem nunca se apaixonou? Mas quando nós falamos em paixões, logo nós pensamos que nós estamos falando o quê?
a apaixonar-se por outra pessoa. Não, apaixonar-se não significa apaixonar-se só por outra pessoa. Significa que eu posso ser apaixonada por mim mesma, significa que eu posso ser apaixonada por o que eu faço, que eu posso ser apaixonada por adquirir conhecimento, que eu posso ser apaixonada por várias coisas. Tá? Eu posso ser apaixonada pelo filho, eu posso ser apaixonada pelo meu estudo, eu posso ser apaixonada pela minha mãe, pelo meu pai. Tá? Então, as paixões, elas também movem as nossas vidas. Né? É o que eu expliquei. A paixão, ela é momentânea, mas não significa que ela não venha fazer parte da nossa vida. O amor, ele é o quê? Ele é brando, ele é ponderado, ele é equilibrado e também deve fazer parte da nossa vida, da nossa constituição de felicidade. Mas nós precisamos ter o quê? Vontade para que isso aconteça. E Aristóteles, ele defende muito essa questão, né? Que essas ideias, elas são necessárias para que nós possamos nos construir e nos reconstruir todos os dias. Porque se nós construímos, nós nos reconstruímos no outro dia. Porque a filosofia, o que é a filosofia? Lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas que nós tivemos? A filosofia, ela é amor ao conhecimento, o amor à sabedoria, a amizade pelo saber, a busca do conhecimento através do próprio conhecimento, tá? Então, se eu busco conhecimento, é porque eu já tenho um conhecimento, e esse conhecimento que eu tenho faz com que eu sinta a necessidade de buscar um novo conhecimento para completar esse conhecimento que eu já tenho. Então, isso faz de nós o quê? Que é o que Aristóteles defende. Isso faz de nós seres racionais. Isso faz de nós defensores das nossas ideias, defensores daquilo que nós queremos para a nossa vida. Pessoal, a professora, fez esse breve vídeo, tá? Para esclarecer para vocês o pensamento de Aristóteles sobre a felicidade, o que ele pensa, em felicidade, porque às vezes você lê um texto e você não consegue interpretá-lo, tá? Qualquer dúvida, a professora vai estar no Whats com vocês, tá? Para sanar as dúvidas de vocês. Beijo e até a próxima.